tá? O artigo 357, ele trata da decisão de organização e saneamento do processo. Mais uma vez está aparecendo saneamento aí, né? Mesma lógica de sempre. Você tem vício processual, corrige. Então o mais importante aqui é uma decisão que organiza o processo. Vamos entender. Organiza o que, meus amigos? O que nós vimos aqui pelo 354, pelo 355, pelo 356? Se o juiz pudesse ter colocado fim ao processo, ele já o teria feito. Se nós estamos lendo o artigo 357, se no nosso caso concreto o processo não acabou, é porque falta prova. Nós não vimos que o juiz julga antecipadamente o mérito, no todo ou em parte, 355 ou 356, a depender do seu convencimento? Se precisa de novas provas, o processo segue. Se não precisa, o processo tem que terminar agora, porque já tem cognição, já formou os elementos da cognição. Então, se fosse 354, se fosse 355, se fosse 356, ele já teria colocado fim ao processo, nas hipóteses que nós mencionamos ainda agora. Se nós estamos no 357, é porque ele ainda não pode colocar fim ao processo, porque ele não está convencido, porque ele ainda precisa de prova, seja em todo o processo, seja uma parcela. Mesmo que ele já tenha terminado uma parcela do processo antes, o que importa é que ele vai ter que prosseguir sobre todo o objeto do processo ou sobre uma parcela do objeto do processo. No nosso aquele exemplo lá, dano material, dano moral e dano estético. O juiz já resolveu o dano material. Acabou o dano material. Só que dano moral e dano estético ele tem que se convencer ainda. Como é que ele vai se convencer? Provas. Então vai prosseguir em relação ao que não está convencido ainda, seja todo ou em parte. Olha o 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo que eu acabei de falar, não sendo o caso de 354, nem de 355, nem de 356, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, veja, saneamento é a parte menos importante. Nós veremos que o 357 tem 5 incisos. Mas o mais importante são os incisos 2º, 3º, 4º e 5º. O inciso 1º fala de saneamento. Então, o único que fala de saneamento é o inciso 1º. Eu já vou até trazer aqui para vocês. Então, nessa decisão, o juiz vai resolver as questões processuais, se houver. Veja o código, se houver, excelência, eu já estou aqui falando várias vezes que o senhor tem que acabar com o processo, que o senhor tem que acabar com o vício, tem que corrigir o vício. Mas se o senhor não me ouviu até agora, vê se escuta agora, corrige o vício. É isso. Não vai proferir uma sentença 28 anos depois, dizendo que tem um vício que tem desde o começo do processo. A culpa é tua também. Então, excelência, tendo vício, corrige. É basicamente isso. Ok? Agora, vejam bem, são 5 incisos. Só um fala de saneamento. Então, o mais importante é o saneamento? Não. O mais importante é a organização do processo. Organização do processo para quê? Para as provas que serão produzidas. Então, na verdade, nós temos uma decisão de organização da atividade instrutória. Temos organização da atividade probatória, da produção de provas. E aí me causa muita espécie que você encontra na prática advogados, todos os profissionais que atuam no processo, dizendo que este ato aí é um despacho saneador. Porra, cara. Não é despacho, é uma decisão. 357, o juiz deverá, em decisão, que no código anterior não tinha isso. Também é uma outra novidade, uma boa novidade do código de 2015. Só que é uma decisão, porra. Isso é uma decisão. Não tem dúvida nenhuma, não é despacho, é decisão. E não é saneamento, cara, é uma decisão de organização. Eu chamo decisão de organização. A imensa maioria fala despacho saneador. Despacho não é decisão. Saneamento não é organização. Ao meu ver, não tem dúvida, cara. O mais importante aqui é decidir a forma como se vai produzir prova. E eu não entendo, me dá raiva, me dá irque. Porque as palavras têm poder, né, cara? As palavras têm sentido. As pessoas falam de despacho saneador. Pô, porque historicamente era assim. A explicação é essa. Porque sempre foi assim. E a pessoa não consegue perceber que mudou o rumo da história. Que mudou a lógica. Então não é despacho saneador, meus amigos. É uma decisão de organização. Uma decisão que o juiz vai, no inciso 1º, fazer o saneamento, se for necessário, porque a gente espera que ele já tenha feito. Tá? Agora vamos ao inciso 2º.
o juiz vai, nesta decisão, olha aí, ó, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória. Então já vão aprendendo desde logo. A prova incide sobre os fatos. As partes podem ter apresentado diversos fatos. O autor na petição inicial, o réu na contestação, tanto que depois foi ouvido o autor em réplica, falando sobre isso hoje, inclusive. As partes podem trazer vários fatos. O juiz que vai definir quais são os fatos importantes, quais são os fatos desnecessários, inúteis, irrelevantes. Então o autor falou que o réu estava sem camisa no momento do acidente. Isso é um fato. Isso é importante para definir se ele é responsável pelo acidente por estar sem camisa ou não. Se ele falar que estava sem mão no volante, poderia ser um fator, né? Mas sem camisa, e aí, qual o problema de ser sem camisa ou com camisa? Então o juiz, ó, não quero ver prova sobre o fato de estar sem camisa ou não. Vai quitar, não quero ver essa coisa horrorosa, não. Enfim, o juiz que vai definir. Então o juiz fala assim, ó, das várias alegações de fato que vocês formularam, estou jogando isso aqui fora, não é importante, eu quero prova sobre isso, isso, aquilo, outro. Então ele vai delimitar as provas. Tem um artigo na Teoria Geral das Provas, próxima aula é a Teoria Geral das Provas, que vai ficar claro isso, que o juiz escolhe. Artigo 370. O juiz define quais fatos que vão recair a atividade probatória. E vai indicar, lá, especificando os meios de prova admitidos. São vários os tipos, as modalidades, as espécies de prova. Prova documental, depoimento pessoal, ata notarial, prova pericial, testemunhal, inspeção judicial. O juiz vai dizer, no caso concreto, qual é o tipo de prova que vai ser produzido. É isso. Inciso 3º. O juiz vai delimitar a distribuição do ônus da prova. Distribuição do ônus da prova é, mais uma vez, matéria de Teoria Geral da Prova. Próxima aula. E lá no 373, nós temos uma regra estática, uma regra dinâmica. É uma regra geral e exceção. A regra geral é que produz prova quem alegou. E a exceção é a tal da inversão do ônus da prova, da qual nós falaremos na próxima aula. Mas o juiz tem que, nessa decisão aqui do 357, que ele está organizando, essa decisão do 357 é o juiz meio que como o camisa 10 de um time, o armador, que vai ver o que aconteceu lá atrás e agora vai virar para o momento da sentença, em direção ao gol, e vai distribuir. Então ele vai falar, ó, os fatos são esses, os outros não. Vai produzir esse tipo de prova. O autor vai produzir essa prova, o réu vai produzir outra prova. É isso, ele vai organizar a atividade instrutória, a produção de prova. Sobre inversão do ônus da prova, sobre ônus da prova, próxima aula, porque eu tenho 12 minutos só. Inciso 4º. O juiz vai delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Nesse caso aqui, não é bem uma instrução probatória. O que nós veremos lá no artigo 376 não incide prova sobre o direito, somente excepcionalmente. Acabei de falar para os senhores ali no inciso 2º, incide prova sobre os fatos. Aqui, o juiz vai adotar uma atitude em prol do contraditório, em prol da cooperação. Por isso que o Código mandou. Lembra que eu falei para os senhores já várias vezes que nós temos um processo cooperativo e não tem dúvida nenhuma disso? Em várias passagens o Código traz essa lógica. Então percebam bem, qual é o caso ali do 357, inciso 4º? Você imagina que tem uma demanda que o autor propôs em face do réu e na petição inicial o autor só falou de relação de consumo, só falou de Código de Defesa do Consumidor e voltou à peste do cachorro a ficar latindo. Mas vamos lá. O autor só falou de Código de Defesa do Consumidor. Aí o réu, até induzido pelo autor, só falou de relação de consumo também. O réu só falou de Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14, artigo 28, fala da prestação de serviço, aquela questão toda de direito do consumidor. Aí, cara, o juiz olha aquilo e fala assim, só tem um problema, não tem relação de consumo. Aos meus olhos, tem que aplicar o Código Civil e não o Código de Defesa do Consumidor. O juiz pode aplicar o Código Civil? Pode, sem dúvida nenhuma. Critério de julgamento, o juiz que decide. Direito é com o juiz. Mas ele pode julgar a respeito de algo que as partes não tenham tido a chance de falar? Não pode, cara. Isso é uma novidade. Isso é uma bela de uma novidade. Nós falamos sobre isso. É a vedação da surpresa. Não podem as partes serem surpreendidas. A vedação da decisão de terras à via. Olha o artigo 10, cara. O juiz não pode decidir
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual fundamento, Código Civil, fundamento de direito, não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ofício. Então, uma coisa é o juiz poder conhecer de ofício, uma outra coisa é ele conhecer de ofício sem que as partes tenham falado. É um direito das partes se manifestarem sobre todos os pontos relevantes para que elas possam exercer influência. Falamos disso na aula de contraditório. E o juiz está percebendo que eles estão ali se degladiando. Os dois têm razão pra caramba sobre o CDC. Se fosse o caso de aplicar o CDC. Seria uma ótima discussão, um ótimo amadurecimento jurídico. Se fosse caso de CDC, só tem um problema, não é CDC. E eu vou julgar com base no Código Civil. Eu posso? Posso, mas eu tenho que dizer isso para as partes. Então, geralmente vem assim, ó, manifestem-se as partes sobre a incidência do Código Civil, para que elas passem ali a ter um suspirinho, um momento de trazer fundamentação jurídica sobre o Código Civil. É isso, tá? É uma ótima novidade esse inciso 4. E aí, por fim, o 357, inciso 5º, por fim dos incisos, né? Tem mais coisa para ver. O 357, inciso 5º, o juiz vai designar, se necessário, a IJ, audiência de instrução e julgamento. Quando que o juiz vai designar a IJ? Quando houver necessidade de produção de prova oral. Então lembra que no inciso 2º ele definiu quais fatos serão provados, quais provas serão utilizadas? No inciso 5º, ele já sabe que a prova que ele designou, se tiver prova oral, ele tem que designar a IJ, porque as provas orais são produzidas em AIJ. Olha o nome, audiência, a audição. Prova oral, a audição, a audiência. O juiz vai marcar um ato para ouvir as provas orais, ok? Então vai designar a IJ, nós vamos falar sobre a IJ nas próximas aulas, próximas 2 aulas que nós temos ainda. Falta falar só de 3 parágrafos. Tem mais parágrafos, só que do parágrafo 4º ao parágrafo 9º não tem a ver com a aula de hoje, já é matéria de prova. Olha lá, parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimento ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então aqui é o seguinte, o juiz proferiu essa decisão. Eliminou o saneamento se tivesse, definiu as provas, disse quem ia produzir, falou sobre o direito, nem sempre fala, né? Se as partes tiverem acertado, ele não trata daquele inciso 4, não. Designou a IJ se for necessário. Então o juiz fez o que tinha para fazer. As partes podem peticionar em 5 dias, o prazo é um só, 5 dias para as duas, não é 5 dias para um, depois 5 dias para o outro, é 5 dias para os dois. Eles peticionam pedindo esclarecimento, ajustes e tal. E o juiz vai proferir uma nova decisão. Depois disso, ou não teve esclarecimento pelas partes, ou teve, o juiz decidiu, a decisão se torna estável. É isso. Parágrafo 2º. Trata dessa organização de modo compartilhado. Nós estamos na época do processo cooperativo, nós estamos na época de uma possibilidade de um negócio jurídico processual. Parágrafo 2º é isso. As partes levam para o juiz a delimitação. Então as partes fazem o que o juiz faria. Se o juiz aceitar, ele homologa. As partes podem apresentar ao juiz para a homologação. Delimitação consensual, consenso, cooperação das questões de fato e de direito a que se refere os incisos 2º e 4º do 357, a qual essa convenção, se homologada, vincula as partes do juiz. Torna estável, parágrafo 1º, vincula as partes do juiz, parágrafo 2º, se o juiz homologar. E o parágrafo 3º, também nessa ode de processo cooperativo, vai dizer o seguinte, o parágrafo 3º, se a causa for complexa demais, o juiz não faz isso sozinho. Isso, organização do processo. O juiz marca uma audiência, chama as partes e vamos conversar sobre o processo. Ó, o que falta aqui é tal ponto. Como é que você acha que deve produzir? Como é que você acha, autor? Um diálogo do juiz com as partes, em cooperação. Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento, saneamento da organização, seja feito em cooperação com as partes. Veja, fica clara ali a cooperação.
Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Eu não entendi bem aqui o que você está dizendo, réu. Como é que é? Onde você quer chegar? Autor, qual é a sua pretensão, afinal de contas? Pô, 280 páginas na petição inicial, os documentos que você juntou, cada um tem 5.800 páginas, pô, tá puxado. Vamos lá, me diz aí o que vocês estão querendo. É isso, ok? Nem parece verdade que nós acabamos o artigo 357. Foi uma luta